Hoje, queridos, nós reclamamos muito. Por que Jesus está demorando para voltar? Por que Ele não vem logo? O que mais precisa acontecer nesse mundo para dizer que esse mundo não tem mais solução, que não presta? Às vezes a gente reclama porque Jesus está demorando. Mas é interessante saber, queridos, e a Bíblia diz isso, que muitas pessoas que estarão vivendo no tempo do fim, é o tempo exato que nós estamos vivendo, quando Cristo voltar, vão dizer mais ou menos assim: nossa, Ele já voltou? Ele veio mesmo, Ele já apareceu? Eu achei que ia ter um pouco de tempo mais. E infelizmente, queridos, muitos nessa ocasião vão dizer: passou a cega, findou o verão. Ou seja, passaram-se os tempos, Ele voltou e eu não estou salvo. Por favor, inscreva-se, compartilhe, comenta, deixa teu like e ajude o canal a crescer. O título da mensagem, queridos, e o tema que nós vamos estudar está aí na projeção, você está vendo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema bastante interessante: o fechamento da porta da graça. E é um assunto que nos diz respeito, especialmente para o momento que nós estamos vivendo. Todos nós sabemos que estamos muito perto do fim. Muito em breve, pela graça de Deus, nós veremos Cristo voltando nas nuvens dos céus. E é importante, queridos, nós estudarmos este assunto, compreendermos esse assunto, para que estejamos, portanto prontos para esse grande dia. Eu quero começar o estudo aqui com vocês nesta noite. Eu quero começar pensando com vocês sobre esta pergunta: o que você acha? O que você entende? O que vai no seu coração? O que você já ouviu sobre isso? No final de todas as coisas, Deus salvará a todos, todo mundo vai ser salvo, independentemente de crença, do que faz, do que deixa de fazer. Deus vai salvar todo mundo? Deixa eu pedir para levantar as mãos. Quem acha que Deus no final vai salvar todo mundo? Pode levantar a mão. Quem acha que no final nem todos vão ser salvos? Levanta a mão. Muito bem. Então, todo mundo está na mesma página, que pensa a mesma coisa. Queridos, existe uma distorção teológica, conhecida no meio acadêmico como universalismo ou reconciliação universal, que tem ensinado de que no final de tudo, no fim de todas as coisas, por causa da bondade, da misericórdia e do amor de Deus, todas as pessoas serão salvas. Inclusive, numa distorção um pouco mais forte, o próprio Satanás e os seus anjos serão perdoados, serão salvos, porque Deus é bom demais, e Deus perdoa, e Deus salva todo mundo, e ninguém vai se perder. É claro, queridos, que Deus de fato é tudo isso, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Ele é amoroso, e Ele faz tudo para nos salvar realmente, e a maior demonstração do seu amor foi feita na cruz do Calvário, quando Cristo deu a sua vida por você e por mim. Agora, será que isso de fato é verdade? Todo mundo vai se salvar? Abra sua Bíblia comigo no Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler vários textos nesta noite. Você que está em casa também, tome a sua Bíblia, leia conosco. Por algum motivo você não pode estar aqui, mas você pode participar ativamente do culto aí onde você está. Então abra a sua Bíblia também, leia os textos. Nós vamos ler alguns textos essa noite. E eu quero começar em Apocalipse 22, nós vamos ler juntos os versos 11 e 12. Presta atenção, queridos, no que esse texto está dizendo. João, o apóstolo inspirado por Deus, escreveu assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Essa declaração encontrada aqui, queridos, nos ensina uma coisa muito simples, mas muito significativa e importante. Haverá um momento em que será declarado para o justo e para o ímpio as palavras que nós acabamos de ler aqui. Continua o justo fazendo aquilo que é certo, continua o ímpio na sua impiedade.
Você sabe que nós temos o costume de dizer que na vida só existe uma certeza. Você já ouviu esse ditado? E de acordo com esse ditado, qual é a única certeza da vida? A morte. Não para o cristão, não para aquele que crê em Deus, porque a Bíblia fala de duas únicas certezas nessa vida. Aliás, fala de muitas outras, mas neste contexto, a primeira delas é que Jesus vai voltar. E ela pode voltar enquanto você estiver vivo. E se Jesus voltar enquanto você estiver vivo, você não vai passar pela morte. Portanto, a única certeza da vida sendo a morte não é verdadeira. E a segunda coisa que a Bíblia diz, queridos, é que um dia a oportunidade de salvação será terminada. Não vai mais haver oportunidade de salvação. Quem é justo vai continuar sendo justo. Quem é ímpio vai continuar sendo ímpio. Claro, esse, no caso, por pouco tempo. Portanto, a certeza que nós temos é que Jesus vai voltar. Isso pode acontecer enquanto nós estivermos vivos, e amém por isso. E, claro, se isso acontecer, a porta da graça também, ou a oportunidade de salvação, vai estar encerrada para todos. Você sabia que a porta da graça já se fechou em algum momento? Porta da graça para os nossos amigos, especialmente que estão conosco aqui. Essa é uma expressão que não aparece na Bíblia. Você não encontra na Bíblia nenhuma expressão dizendo assim, porta da graça. Mas é um conceito, é uma forma de ilustrar uma verdade. E a porta, Jesus diz que Ele é a porta, eu sou a porta. Ele fala, eu sou o caminho também. Jesus fala que Ele é muitas coisas e de fato Ele é. E a graça é o meio pelo qual nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Então, porta da graça significa, em outras palavras, oportunidade de salvação. E você sabia que já no passado a oportunidade de salvação para algumas pessoas terminou? Veja o que aconteceu, por exemplo, na época do dilúvio. E aqui fica bem claro o conceito de porta da graça, né? O texto diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E olha só que interessante, nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos. E o que aconteceu? E o Senhor fechou a porta após ele. Então talvez seja a história que melhor retrata esse fechamento da porta da graça, porque houve um fechamento literal de porta, de oportunidade de salvação naquela ocasião. Quem entrou na arca estava garantido, estava salvo. Atendeu ao chamado de Deus, o convite de Deus, entrou na arca. Quem não entrou na arca ficou por lá de fora, a porta se fechou. E aí não tinha mais oportunidade de entrar, não tinha mais oportunidade de salvação. A porta da graça se fechou para um outro grupo também, alguns anos, podemos dizer, alguns séculos depois, para um outro grupo de pessoas. Você conhece a história que a Bíblia conta? A Bíblia fala sobre a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. E naquela ocasião, queridos, quando você lê ali a partir do capítulo 18 do livro de Gênesis, você encontra uma linda oração intercessora de Abraão, falando para que Deus não destruísse aquela cidade se houvesse ali uma quantidade X de pessoas. Ele estava interessado no seu sobrinho e na família do seu sobrinho, da mesma forma que você tem se interessado pela salvação da sua família também. E Abraão intercedeu fervorosamente, e a cidade não foi destruída até que eles saíssem de lá. Ló e as suas duas filhas, a mulher acabou ficando no meio do caminho. Mas quando eles saíram de lá, quem ficou foi destruído. E você sabia, queridos, que isso vai acontecer nos dias finais também, ou quando Jesus voltar? Lucas capítulo 17, presta bastante atenção no que esse texto diz, porque aqui ele volta exatamente, são as palavras de Jesus, ou Jesus lembra exatamente dessas duas histórias para dizer algo que vai acontecer quando ele se manifestar na segunda vinda em glória, em poder e majestade. Lucas capítulo 17, nós vamos ler do verso 26 até o 30. O texto diz assim, queridos, Lucas 17, verso 26 a 30, todo mundo encontrou? Todo mundo? Ok, então, né? Se tiver algum amigo perto de você que de repente está com dificuldade de encontrar o texto, ajude-o, por favor, porque é importante que nós comprovemos aquilo que a Bíblia diz. Assim como foi,
olha, presta atenção, palavras de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Não há, ou na ocasião, não houve espaço para universalismo. E Jesus está dizendo que, por ocasião da sua vinda, também não haverá espaço para universalismo. Ele continuou dizendo o seguinte: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E ele termina dizendo assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Entende, queridos, que o próprio Jesus usa paralelos aqui da história bíblica para dizer que aquilo que aconteceu no passado também irá acontecer na sua manifestação, na manifestação da sua segunda vinda. Aquilo que aconteceu na época do dilúvio, aquilo que aconteceu na época de Ló, também voltará a acontecer quando Cristo voltar. Isso nos ajuda a entender algumas coisas, queridos, que de fato a porta da graça vai se fechar. Vai chegar um dia, vai chegar um momento em que não mais haverá oportunidade de salvação. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido.